Olá, gente, estou chegando aí. Deixa eu ver, ficou aqui? Ficou. Beleza, gente, como eu falei, hoje eu termino assim, né? Eu tenho falado com as pessoas e tentado explicar o que está acontecendo nessa pandemia, explicar a realidade espiritual que ocorre nessas situações sem mistificação, né? Vou fechar aqui. Sem mistificação, não, agora parece um papo, não, está legal. Sem mistificação, sem invenção, sem mentiras, falando a verdade, falando aquilo que realmente está acontecendo e tentando esclarecer as pessoas, né? Me fizeram algumas perguntas, tá? Nesse vídeo eu vou responder o seguinte: por que que Deus não para a pandemia? Por que que Deus não cura os doentes? Por que que Deus não impede as mortes? Tá? Eu vou falar sobre isso. Mas vou aproveitar para responder algumas perguntinhas que me mandaram aqui, que eu falei, né? Olha, a pandemia é um castigo de Deus? Não. A pandemia não é de Deus. A pandemia não é porque no carnaval as escolas de samba mostraram que as igrejas deturpam o evangelho, porque na verdade os religiosos de dentro da igreja, quando eles veem o carnaval, eles dizem que é algo do diabo. E eles são tão bitolados e tão fanáticos que eles não conseguem entender a crítica que está sendo feita ali. Eles acham que ali o carnaval, a escola de samba, está degradando e humilhando a Jesus, quando é exatamente o contrário. A escola de samba está dizendo: olha, vocês da igreja, vocês estão degradando o nome de Jesus, vocês estão blasfemando contra Jesus. Mas não adianta, que religioso nunca vai entender isso. A pandemia não é castigo divino, a pandemia não é a ira de Jeová, a pandemia divina não é Jesus matando os pecadores, até porque Jesus não mata, Jesus salva. Vocês estão confundindo, quem mata é o diabo. Se você deseja que Jesus mate aqueles que não pensam como você, você é um fiel seguidor de Satanás. Satanás, diabo, é o adversário, né, das nossas almas, é o nosso inimigo. Deixa eu ver aqui que tem mais... Legal. É que eu estou apoiando aqui nos livros, então às vezes não dá para ler o que vocês comentam ali embaixo, tá? Por isso que eu dei uma mexidinha. Mas assim, você que quer que a pandemia saia matando todos os infiéis, você é um adorador e um seguidor de Lúcifer. Não de Lúcifer, não é Lúcifer não, mas de Satanás, que é o adversário. Existe alguma profecia bíblica, né, que falava que ia vir essa pandemia, tem lá na Bíblia e tal. Primeiro, os evangélicos estavam dizendo o seguinte, que essa pandemia era só uma gripezinha, era bobagem, que não ia dar em nada. Eu até tive uma certa discussão, uma desavença com um cara que eu gosto muito, um grande amigo meu, que está fanático, dizendo que vai para a igreja porque ele não vai pegar a pandemia, porque ele está na igreja e Jesus vai proteger. Eu tive que discutir com ele, a gente até pegou meio sério mesmo, porque assim, ele tanto está pondo em risco a vida dele, ele está pondo em risco a vida do irmão dele, que é idoso, que mora com ele, e ele está pondo em risco a sociedade. Isso é fanatismo. As pessoas que estão indo para a igreja achando que na igreja não vão contrair o vírus, vão contrair, vão contaminar seus familiares e vão levar a morte para dentro de casa. Porque isso é tentar a Deus. Veja bem, se Jesus, quando foi tentado pelo diabo, quem foi que disse que Deus tinha que proteger de tudo? O diabo. Ué, não está escrito, Jesus, que você não vai tropeçar com o seu pé em pedra, que você não vai se machucar, pode ser jogado aqui de cima desse monte. Foi o diabo que falou isso, não foi Deus. Aí o que Jesus respondeu? Mas não tentarás o Senhor teu Deus. Essa foi a resposta de Jesus. E os cristãos de hoje não gostam da resposta de Jesus, dizem que Jesus está errado, que certo está o diabo. É engraçado isso, né? Aí agora eles estão dizendo que tem uma profecia lá na Bíblia, entre, tranca as janelas, tranca as portas e tudo mais. É uma profecia profetizando a pandemia. Gente, é tanto fanatismo, é tanta loucura, isso realmente me deixa meio mal. Às vezes eu vejo tanto fanatismo que ele começa a me deixar meio mal, começa a me deixar irritado, viu? Eu estou vendo aqui o pessoal falando, crente mata mais do que o diabo. É verdade, sempre foi assim. O diabo está lá na boa, o crente vai lá e faz o papel do diabo. Sempre foi assim. Quem foi que matou Jesus? Não foram os religiosos que se diziam, que tinham convicção, que tinham certeza que eram filhos de Deus. Não foram os religiosos que seguiam a Bíblia, a palavra de Deus. Não foram os filhos de Moisés. Não foram aqueles que receberam a tábua dos mandamentos no alto do Monte Sinai, que Moisés desceu do Monte Sinai e entregou, está aqui a lei de Deus. Não foram esses que tinham as leis de Deus na mão que mataram Jesus? Até hoje é assim. Uma outra pergunta que me fizeram, se só a Bíblia fala de Deus, então como é que outras pessoas podem dizer que creem em Deus se não tem Bíblia? Gente, a Bíblia é um livro religioso.
O Bhagavad Gita, pena que está do outro lado, não vou levantar aqui para pegar, mas o Bhagavad Gita é outro livro religioso que não tem nada a ver com a Bíblia. Buda, que não é um religioso, Buda que não ensina a adorar nenhum Deus, diz que existem vários deuses. A concepção de Deus é milênios anterior à primeira letra que algum ser humano escreveu. A ideia de que existe um Deus ou de que existem vários deuses, ela surge quando o homem abre o olho assim e fala, nossa, eu sou um ser humano. Pronto, ali o homem já começou a crer em Deus. Então a ideia de Deus é muito anterior à Bíblia. E na própria Bíblia fala que existem diversos deuses. Hoje estou gravando esse vídeo aqui, agora eu vou responder por que Deus não cura todo mundo. E o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre batalha espiritual. Esse é muito sério. Se você é ateu, veja. Se você é crente evangélico, veja. Se você é católico e gosta do padre Reginaldo Manzotti, que tem falado muito de batalha espiritual, veja. Se você não acredita nisso, veja. Se você é esotérico, veja. Vamos lá, gente. Por que Deus não cura todo mundo? Respondendo diretamente essa pergunta. Se você pegar a Bíblia, vamos tomar a Bíblia como exemplo, porque a Bíblia aqui no mundo ocidental, bem ou mal, todo mundo conhece. Então não vou falar de livro chinês, não vou falar de Bhagavad Gita, não vou falar dos Upanishads hindus, não vou falar do Corão, vou falar da Bíblia. Quando Israel perdia a guerra para os egípcios, quando Israel perdia a guerra para os amorreus, quando Israel perdia a guerra, por exemplo, para o pessoal que adorava Edom, o que se dizia? Que Jeová estava bravo com aquele povo e por causa disso entregou ele na mão dos seus inimigos, não é? O povo de Deus, que andava com Deus, servia a Deus, amava a Deus, perdia uma guerra, uma opção de gente morria. Por que isso acontecia? Porque Deus estava bravo com o povo. Deus não queria saber do povo, estava punindo. É uma boa desculpa, né? Por exemplo, você está afim de uma mulher, você está afim de um cara. Você olha para aquela mulher e fala que é a mulher mais linda do mundo. Você olha para aquele cara e fala que é o cara dos meus sonhos. Aí você vai lá, chega junto, conversa, fala, mas não consegue. Você já reparou que é normal essa pessoa depois começar a botar defeito? Dizer, não, ela não é tudo isso, não, ele não é tudo isso. Não, depois que eu conheci bem, desinteressei. Você começa a dizer que é uma porcaria porque você não conseguiu. Então, quando Israel perdia as guerras, dizer que perdeu porque Deus estava punindo o povo. Jamais era porque o Deus do outro povo era superior, ou porque o outro povo era melhor de guerra. Por que Deus hoje não cura as pessoas que ficaram doentes e não faz assim, ó, pronto, acabou a pandemia? Tem um versículo muito conhecido no Velho Testamento, que é muito citado nessas horas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e se prostrar, e se humilhar e me suplicar, eu curarei a sua terra. Gente, os crentes estão loucos. Eu acabei de postar uma imagem no Face, a Igreja Universal fechada e o pessoal segurando nas grades do lado de fora orando. Isso é fanatismo puro. O pessoal que teve as igrejas fechadas, que não está podendo ir para a igreja, acho que está andando de joelho dentro de casa. Tem gente, igrejas que não estão respeitando isso, tanto no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são os piores lugares, quanto em todo o Brasil. O pessoal está crente, está indo para a igreja. Será que esse pessoal não está suplicando, não está implorando? Tem o chamado dilema de Epicuro, que diz o seguinte: se Deus é todo poderoso e ele não acaba com o mal, ele não evita com o mal, por exemplo, uma criança sendo estuprada, Deus vê e não impede, mas Deus é todo poderoso. Pessoas estão morrendo no mundo todo por causa da pandemia, mas Deus é todo poderoso e não acaba com a pandemia. Se ele é todo poderoso e não acaba com o mal, ele também é mal. Ou se ele vê o mal e não consegue acabar com o mal, ele quer acabar com o mal, ele é bom, ele não concorda com o mal, mas ele não consegue impedir o mal, então ele não é todo poderoso. Qual é a resposta objetiva sobre isso? A teologia cristã tem suas respostas, é verdade. Por exemplo, William Lane Craig, se você procurar aí no YouTube, você vai ver ele responder a isso. Ele até responde de uma maneira muito legal. Se você procurar Dinesh de Souza, ele faz um debate, eu não lembro com quem agora, sobre o problema do mal, ainda que ele não responda porque Deus não acaba com o mal, mas ele tem uma boa resposta, umas boas colocações que eu até concordo com ele. Por que Deus não acaba com o mal? A visão que nós temos de um Deus onipotente, onisciente e onipresente, ela foi fabricada séculos depois. É uma visão, inclusive, muito até, eu diria, ocidental. Ainda que no Islã também se pense assim, mas isso veio muito depois. Isso, quando as pessoas pensavam em Deus, quando Abraão, recebeu
as visitas na tenda dele, e foi dito que a sua descendência seria uma multidão, ele não achava que Deus era onipresente, onisciente e onipotente. Tanto que ele não acreditou. Tanto que quando falou que Sara ia ser mãe de filhos, ela, não é? Quando Jacó foi para outras terras, teve que fugir e foi trabalhar em outras terras, ele não achava que Deus era onipotente. Com Deus, ele sai na porrada com Deus. Ele sai na porrada a madrugada toda. Como que a gente já sai na porrada com o ser humano? A resposta é porque Deus não é onipotente. E eu sei que isso para muitos é um choque, ou vão parar de ver esse vídeo agora, ou vão me xingar, ou vão dizer que eu vou para o inferno, ou vão dizer que Deus vai me matar, mas Deus não é onipotente. Porque se ele realmente for onipotente, e ele não para a pandemia, e ele não cura nem aqueles que estão de joelhos suplicando e chorando a cura, Deus seria mau. O que não quer dizer, aí vamos lá, porque o pessoal é assim, ou é 8 ou 80. Ou Deus põe o planeta Terra assim na palma da mão dele e roda, ou Deus então é uma barata que você mata com uma chinelada. Existe não só Jeová, como existe, depois eu vou explicar isso em outro vídeo, El, que na verdade o Deus que conversou com Abraão, com Isaac e com Jacó era El. Tanto que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Ele não servia a Jeová, o nome dele não foi Isravá, não foi Israjová. O nome dele foi mudado para Israel. Né? Existia Dagon, existia Marduk. Hoje você tem Oxalá, tem Xangô, tem Ogum. Hoje você tem Alá, você tem Krishna, você tem Brahma, Vishnu. Você tem os deuses egípcios, inclusive eles são citados na Bíblia. Os deuses egípcios são citados na Bíblia. Deus não é onipotente. Porém, esses muitos deuses são muito mais poderosos do que eu. Para você entender, é muito simples. Deus não é onipotente. Eu não sou onipotente. Eu sei que ninguém na face da Terra é onipotente. Mas eu não desafio o Anderson Silva para uma porrada. Eu não chamo o Minotauro para sair na porrada. Você é onipotente, vai sair na porrada com você. Porque eu vou tomar porrada, esse cara vai me matar de soco. Os deuses não são onipotentes, mas eles têm poder para nos ajudar. Eles podem sim cuidar da nossa vida. Eu creio, eu afirmo categoricamente, eu afirmo com convicção e não tenho um pingo de dúvida que Jeová existe, que Alá existe, que El existe, que Ishtar, que na Bíblia é chamada de Rainha dos Céus, existe. Eu não duvido e não desacredito da Virgem Maria, de São José, de Xangô, de Oxalá, de Ogum, nenhum deles. Cada um vai escolher aquele com quem tem afinidade, com aquele que se sente bem em seguir. E esse Deus vai cuidar de você. Deuses existem, podem nos ajudar, mas eles não são onipotentes, eles não são oniscientes, eles não são onipresentes, mas eles podem muito sim. E vou te dar um exemplo até de Jeová, que as pessoas dizem que ele é o Deus criador e não é, e que as pessoas até, muitos falam mal dele, outros dizem que não existe, e outros dizem que ele pode tudo. Ele tanto não pode tudo, que Israel foi destruído no ano 70. Não é 1970 não, é o ano 70 da era cristã. Israel foi destruído, acabou, deixou de existir. E voltou a existir em 1945 ou 46, agora estou em dúvida, foi logo após a guerra. Quem pôs isso em votação e apoiou isso na ONU foi o representante do Brasil na ONU, brasileiro, Oswaldo Aranha, diplomata, que apoiou isso. E Israel voltou a existir como um Estado soberano e independente, como uma nação, como uma pátria, como uma região local, um pedaço de terra, um país. Você já ouviu falar de qualquer povo que tenha sido exterminado, de qualquer nação que deixou de existir e voltou a existir? Não. Talvez tenha uma, sei lá, eu estou pondo aqui, estou chutando. Só em Israel aconteceu isso. Jeová teve poder para abençoá-los ou não? Teve. Porque Israel voltou a ser uma nação, voltou a ser um povo, voltou a ser um Estado soberano. Jeová os ajudou. Jeová os livrou da mão de Hitler? Não. Morreram 6 milhões de judeus na mão de Hitler. Nenhum Deus livrou o mundo da guerra. Nenhum Deus livrou o mundo
de 60 milhões de mortos na guerra. Nem dos outros, se eu não me engano, 40 milhões de mortos depois de fome. Morreram 100 milhões de pessoas em função da Segunda Guerra Mundial, diretamente assassinados por Hitler, por soldados, por tiro, em combate ou de fome. Nenhum Deus os livrou. Mas Jeová conseguiu fazer Israel ser um Estado soberano de novo. E os judeus acreditam demais em Jeová, porque Jeová é o Deus de Israel. Não é o Deus do Brasil, não é o Deus dos cristãos, mas é o Deus de Israel. Então, existe sim uma função para os deuses e uma possibilidade deles nos ajudarem. Eu posso dizer para você com 100% de certeza, sem estar mentindo, sem estar inventando, sem estar mistificando. Eu sou um cara que vivo de fé. Porque eu não tenho salário fixo, tá? Nesse momento que parou tudo, eu não tenho de onde tirar dinheiro e eu não tenho reserva de dinheiro em casa, tá? Mas eu vivo de fé. E eu já passei por situações como essa e continuei vivendo porque eu acredito nos meus deuses, naqueles em quem eu confio e me ajudam. Então, por que tudo isso não acaba? Porque nenhum Deus é onipotente. Mas o seu Deus pode te ajudar sim nesse momento. Resta saber se você realmente sabe quem é seu Deus. Porque se você diz que teu Deus é Jeová, esse é o Deus de Israel. Você está perdendo tempo. Se você diz que teu Deus é Jesus, mas você apenas frequenta uma religião cristã e não segue o Evangelho, lembre que Jesus falou que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que poucos passariam por eles. Tem uma galera, olha, o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus é esse aqui. Só entra quem passar por aqui. Está cheio de gente por aqui, está cheio de gente por aqui, seguindo religiões cristãs, igrejas cristãs, mas não seguem o Evangelho. Eu já te afirmo, sem nenhum medo de errar, os evangélicos, e aqui eu estou dizendo, eu sempre separo o evangélico, são as igrejas neopentecostais, tipo Mundial, Universal, Internacional da Graça, Plenitude do Reino, Renascer em Cristo, e Deus é Amor, Assembleia de Deus e tal, essas são evangélicas. As protestantes, Igreja Batista Tradicional, Presbiteriana Tradicional, Congregacional, Luterana, vou botar aqui, né, vou incluir a Igreja Anglicana, essas são mais sérias. Pode ser que você esteja nela e siga o Evangelho, pode ser que não. Mas quem segue a Igreja Evangélica não segue o Evangelho. Está perdendo tempo dizendo que segue a Jesus. Tanto que, na verdade, eles muitas vezes falam mais aquilo que o diabo manda falar do que Deus. Muitas dessas profecias que você vê na igreja, que a igreja agora está dizendo que não, isso foi uma praga de Deus. Quem fala isso é o diabo, não é o Espírito Santo de Deus. Quem está falando isso é o diabo. Eu agora postaram que eles estão, já que as igrejas estão fechadas, eles estão indo para a porta de mercado para pôr a mão na cabeça das pessoas para orar. Eles estão disseminando o vírus. Quem faz isso é o diabo, não é Deus. Então, se você é evangélico, a possibilidade de você estar totalmente enganado, ouvindo a voz do diabo pensando que é Deus, é de 99%. Me critique, fale o que você quiser, mas você nunca vai poder dizer que não ouviu a verdade. Você nunca vai poder dizer que ninguém nunca disse para você que você está sendo enganado pelo diabo e que você está servindo ao diabo. Eu estou dizendo para você e você está ouvindo. Me critique, diga que eu vou morrer, diga que eu vou ter câncer, diga que eu vou pegar a pandemia e vou morrer no meio da rua vomitando sangue. E aí vamos ver. Agora, se não acontecer isso tudo, essa praga toda que você está me rogando, quem está com o diabo é você. Mas eu não vou te amaldiçoar, não. Que o Deus verdadeiro, os deuses verdadeiros, tenham misericórdia de você e ilumine a sua mente. A resposta é essa, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, fale com os amigos, dê like lá no YouTube, dê like aqui. Eu vou o seguinte, eu vou parar o vídeo, eu terminei, depois eu vou gravar outro sobre batalha espiritual explicando isso, né, dentro dessa minha visão. Infelizmente, esse vídeo é direto para o Facebook. Quando eu salvo no meu celular, infelizmente o programa que eu tenho para salvar, salva em SD, não em HD. Então a qualidade dele cai, eu subo para o YouTube, ele fica com uma qualidade um pouco ruim, mas eu acho que o importante é o conteúdo. Espalhe, divulgue se você concordou e deixe mais perguntas que eu vou responder em outros vídeos. Valeu, gente, esse vídeo já ficou longo, espero que tenha ajudado, espero que tenha servido para você. E depois eu vou dar toda a fundamentação teórica, inclusive dentro da Bíblia, esse eu vou gravar direto para o YouTube com qualidade, para explicar tudo isso que eu estou falando e fundamentar na Bíblia.
Tá, gente? Olha, eu não sou 71 não. Isso aqui é a Bíblia de Estudo Thompson. Isso aqui, olha, Dicionário de Teologia do Novo Testamento. Tá aqui. Olha, os outros livros estão aqui embaixo. Tem As Máscaras de Deus, tem História das Crenças Religiosas de Mircea Eliade, do Joseph Campbell. Eu não estou falando de 7.1 de conversa fiada, não. O que eu estou falando, eu falo porque estudo e sei. E tenho plena convicção. Estou apostando a minha vida nisso. Então, não estou falando para você algo, tipo, esses pastores falam só para roubar o seu dinheiro. Até porque eu não estou ganhando dinheiro nenhum para fazer isso. Tá? Então, não sou igual aos pastores evangélicos, líderes corruptos e safados, que estão inventando mentira para roubar o seu dinheiro. Não. O que eu estou falando, eu estou te ensinando a verdade para você deixar de ser manipulado, deixar de ser cego, deixar de ser fanático, deixar de ser iludido. Valeu, gente. Compartilha aí, dá um like e valeu.